Se você é criativo, assim como eu, você deve enfrentar ocasionalmente, pelo menos, o monstro do bloqueio criativo. Por que ele nos atormenta tanto e o que eu faço para driblar ele e conseguir criar mesmo em momentos que eu não estou criando absolutamente nada? Oi, meu nome é Matheus Faixin, eu trabalho há mais de 10 anos ajudando marcas, criadores de conteúdo e pessoas comuns a terem um marketing mais criativo, a viver de criatividade. Nesse canal eu falo sobre cinema, criatividade, marketing, tendência. Se te interessa, se inscreve aqui e ativa as notificações para você não perder vídeo nenhum aqui do canal. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve aí. Bom, vamos falar do bloqueio criativo. Por que eu acho que ele realmente atormenta tantos artistas, tantas pessoas que trabalham com criação e com arte no geral? A gente tem que entender que a arte, ela não nasce com um propósito exatamente de ser produtivo. Óbvio que a gente está vivendo em um cenário capitalista em que a gente tem que produzir para vender, para pagar as contas, para realmente ter um dinheiro ali no final do mês. Mas quando a gente fala de arte, ela não atende necessariamente a essa lógica capitalista da produção rotineira e recorrente de produtos, por exemplo. É óbvio que nem todo conteúdo que a gente faça hoje, amanhã, depois, vai ter um grande significado para você enquanto artista. E eu sei que muitos artistas têm essa dificuldade de produzir diariamente com uma frequência elevada, justamente porque eles não acreditam no que eles estão fazendo e não acaba perdendo o propósito. Eu sofri muito disso durante muito tempo, eu achava que tudo que eu fazia tinha que ter um grande propósito. Mas até que eu entendi que isso era uma grande ferramenta minha de procrastinação, de autossabotagem. Se esse projeto que eu estou fazendo não vai agregar alguma coisa grandiosa na minha vida, ou eu não vejo um propósito nele, por exemplo, por que eu vou colocar esforço naquilo? E muitas vezes o dinheiro, o retorno financeiro não era o suficiente para me deixar animado a continuar a criar. Então isso foi se transformando num grande problema para mim enquanto pessoa que trabalha com criação. Mas a partir do momento que eu comecei a distanciar um pouco essa questão de propósito, de tudo que eu faço tem que fazer algum sentido para minha vida, eu comecei a ser mais produtivo. Eu comecei a entender que por mais que aquela peça, aquele filme, aquele vídeo, por exemplo, que eu faça não seja alguma coisa que vai mudar a minha vida ou vai mudar a vida de alguma pessoa, eu entendo que aquilo ali é uma ferramenta de teste, é uma ferramenta de execução das minhas habilidades criativas. E isso foi uma grande virada de chave, porque eu parei de entender o produto final como o propósito, como a grande coisa, como a grande obra, e comecei a entender aquele produtinho que estava fazendo todos os dias como um exercício para eu poder colocar em prática numa coisa maior depois. Se você é um artista plástico, por exemplo, que tem dificuldade de pintar um pouquinho todos os dias e não realmente fazer uma grande obra de uma vez, por exemplo, entenda que a cada novo quadro que você pinta, você está exercitando uma ferramenta, uma habilidade, uma característica da tua pintura. Então, pintar um pouquinho a cada dia vai te dar muito mais bagagem, mesmo sem você perceber, para você pintar um quadro muito mais complexo depois. Eu falo isso porque eu também faço pintura, eu também pinto quadros. E no começo foi muito difícil para mim, porque eu tentava entender que o meu próximo trabalho, o meu próximo quadro tinha que ser um quadro muito bonito. E aí, nem sempre um quadro bonito é seguido por um quadro bonito, que eu me orgulhei bastante, sabe? Eu lembro que eu produzi um quadro aqui, vou pegar ele para vocês verem. Esse quadro aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas eu fiquei muito orgulhoso desse resultado, desse quadro, porque eu tinha feito um hiato de pintura durante mais de 10 anos. Eu fiz aulas de pintura na minha adolescência e eu parei de pintar simplesmente. E eu voltei ano passado e comecei a fazer quadros assim, por hobby mesmo. E eu lembro que o primeiro quadro que eu fiz ficou horrível. A pintura que tem por trás dessa, por exemplo, tava triste. Mas aí eu deixei ela descansar e aí um dia eu acordei relativamente inspirado e falei assim, poxa, acho que eu vou tentar mexer naquela pintura que eu não gostei do resultado. E saiu essa pintura. Eu gostei muito que os traços delas, o traço está muito bonito, ele representou muito o momento que eu estava naquele momento de vida que eu estava naquele instante, e eu fiquei muito orgulhoso do resultado, porque realmente achei que traduziu uma coisa que estava dentro de mim, e de um jeito muito bonito, assim, eu me orgulho bastante dele, eu acho que ele ficou bastante bonito. Mas aí é a grande odisseia do artista, a gente garantir que a sua obra seja tão boa quanto a próxima. Então depois que eu fiz esse quadro, foi horrível para mim, porque o próximo tinha que ser tão bom ou melhor que esse. Vou te dizer que não foi. O próximo quadro, o seguinte, o depois dele, foram quadros que eu não mergulhei tanto de ter feito, por exemplo, mas eu entendi que foram
testes e foram ferramentas e foram práticas que eu fui tendo ao longo do tempo para que o próximo grande quadro que eu fizesse fosse melhor ainda do que esse, talvez. Mas eu sei que essa expectativa por algo melhor depois de ter feito uma coisa muito boa é algo recorrente para os artistas. Nesse meio do caminho, o que eu vou fazendo para continuar trabalhando na minha arte? Primeiro, eu vou consumir outras formas de arte. Então, assim, eu assisto muito filme, eu tento ler alguns livros, eu assisto muito série, eu gosto de consumir muito conteúdo de arte no meu TikTok, no meu Instagram. Então, várias vezes eu estou vendo o processo de feitura de uma cerâmica ou de uma tela pintando, por exemplo, e isso me ajuda em outras esferas. Então, consumir outros tipos de arte tem me ajudado bastante a lidar com o bloqueio criativo. Atividades manuais também é uma outra coisa que tem me ajudado bastante. Então, assim, estou sentindo que eu não estou conseguindo produzir, por exemplo, um texto, um roteiro aqui nesse momento, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente lavar uma louça, eu vou pintar um quadro, eu vou correr, eu vou movimentar meu corpo, porque parece que a minha cabeça ela se esvazia e eu consigo ter mais inspiração. O último ponto que eu acho que é primordial para vários artistas e muita gente não coloca em prática é o ócio. O ócio criativo ele é necessário. A gente precisa ficar sem fazer nada, ficar sem se cobrar, realmente olhando pro teto, apreciando, pensando e vivendo coisas fora da nossa arte. Porque isso são essas coisas que vão nos trazer inspiração para a gente conseguir fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa com propósito, uma coisa que a gente se orgulhe mais. Então esses são os caminhos que eu tenho usado ultimamente para tentar fugir desse bloqueio criativo e tem surtido muito efeito para mim. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Te espero semana que vem. Tchau, tchau!